Estamos aqui com Rubem dos Reis, produtor cultural, uma das pessoas mais importantes na região do Triângulo Mineiro, sediado em Uberlândia, no que diz respeito a conversas sobre gestão e produção em cultura. O Rubem, ele é um produtor ligado ao Grupo Pontapé de Teatro, que também tem a Escola Livre de Teatro aqui na cidade de Uberlândia, e é também o diretor da produtora Balaio do Cerrado. Rubem, muito obrigado pela conversa, cara. Um prazer enorme estar aqui e uma honra também ser entrevistado por você. Imagina, rapaz. Bom, Rubem, eu acho que uma maneira bacana da gente poder iniciar uma conversa que possa legar algum tipo de informação potente para as pessoas é partir da questão do aspecto histórico, né? É uma história eu vou evocar para você uma história bastante recente, que é uma coisa, vamos pensar assim, de março para cá, mas eu acho que muita coisa aconteceu nesse período, né? A gente sabe que você é uma pessoa que está sempre trabalhando com diversos projetos ao mesmo tempo, tem uma intensidade de trabalho muito grande, e eu quero entender como é que foi o impacto desse afastamento social que aconteceu para a gente, surpreendentemente, de uma hora para outra, por aqui, mas eu queria começar esse perfil, esse panorama, entendendo como é que foi isso para vocês, como é que isso chegou? E o que foi, o que tem sido o gerenciamento dessa situação de março para cá? Olha, foi um susto muito grande, foi um susto. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que a palavra susto é a palavra medo, sabe? Sim. Susto e medo. Foi uma confusão de sentimentos, né? Também teve, né, nesse caldo aí, também a gente teve momentos de alívio, porque, e te explico, primeiro o susto com... A gente estava com um evento para começar na sexta-feira, na quinta-feira à noite, que a gente chama, um coletivo que a gente criou chamado Rotas, que é um coletivo para compartilhar entre grupos de teatro do interior mineiro. E a gente tinha juntado 4 desses grupos, o Grupo Pontapé, a Trupe de Trões aqui de Uberlândia, o Teatro da Pedra de São João del Rei, mais o Encena de Teófilo Otoni. E a gente convidou 4 curadores, né? O Festival de Curitiba, Mostra Internacional Teatro de São Paulo, enfim, até gente aqui que ia ficar com a gente um final de semana, 4 a 5 dias. A gente ia fazer uma troca, ia ter os espetáculos, apresentar para eles, para o público e tal. E isso ia começar na sexta e nós abortamos o evento na quarta, né? Então, assim, primeiro a questão econômica, que todo mundo se lascou, passagem de avião, estava comprado, um monte de coisa que a gente já tinha investido, né? Então, a gente pensando, será que a gente pelo menos não consegue fazer o evento e aí depois a gente entra no recolhimento? E não dava, a gente teve que abortar, então foi um estresse muito grande, eu acho assim, o início. Aí vem aquele medo enorme de, bom, e como é que você vai passar por essa fase toda? Porque nós somos assalariados, né? Nós vivemos temos que fazer todo... praticamente aquela coisa do você vender o almoço para pagar a janta. E como é que... bom, nesse caso, graças a Deus, o Grupo Pontapé, a crise nos pegou no momento em que a gente estava com os recursos dos projetos em caixa, recurso financeiro, para começar os projetos. Então, com esse momento, nós já tivemos uma outra crise antes, em 2013, que nós tivemos que entregar uma das nossas sedes. Então, dessa vez, eu acho que essa crise de 2013 ela foi pedagógica e a gente se propôs a nunca mais ficar com caixa zerado. E então, se for ver que o caixa vai zerar, para. Então, a gente dessa vez a gente estava um pouco mais, então vai dar para a gente passar até o final do ano. Nós não estamos perdendo ninguém do grupo, estamos mantendo todo mundo. 1 mês e meio, quase 2 meses, cada um em casa parado. A gente para cantar parabéns pelo Zoom para quem fizesse aniversário. E daí, depois disso, começaram os encontros virtuais, o escritório começou a funcionar virtualmente, o elenco está funcionando virtualmente também, tanto que agora a gente transformou a maior parte dos nossos espetáculos para a parte digital, para essa linguagem digital. Eu, que sou
dinossauro, né? Virtual. Estou apanhando bastante com isso, assim, não consigo entender certas lógicas. Mas o fato é que a gente vai começar a estrear agora nossas ações, enfim, a jornada de gestão e produção, espetáculos do grupo que vão para a plataforma. A gente está colocando uma plataforma no ar, voltando o site, e aí nós vamos começar a interagir por aí. Bom, isso é o que a gente está fazendo para passar, né? Agora, o que vai ser ano que vem, como que vai ser, eu acho que aí é um outro caminho, né? Legal. Deixa eu te Eu acho uma coisa também, né? A gente tem trocentos milhões agora de espetáculos e de ações e de palestras e de encontros. Então, também tem uma outra coisa que é uma concorrência danada hoje. A concorrência que você tinha, ela mudou, é outro cenário, é outro perfil de concorrência, que eu digo no sentido de você captar público, né? Você tem que Sim, estar captando sim. público. Eu acho que não é nem concorrência, Rubem, porque, de certa maneira, essa dinâmica de lives, ela tem uma tendência a esgotamento, né? Muito grande. Agora, me responde uma coisa. Então, quer dizer, vocês também entraram num plano de transposição de algumas das ações artísticas de vocês para plataformas e tal. E como é que foi a negociação desse tipo de adaptação com apoiadores, com patrocinadores? Houve algum tipo de dificuldade? Eu acho que a nossa, com os apoiadores, pela forma como a gente estabelece nossos acordos, eles também tiveram problemas. Então, assim, Uhum. eles, né, nós temos um apoiador em Uberaba, não vai dar para ir para Uberaba, por conta da pandemia esse ano. A gente ia fazer uma série de apresentações lá, mas eles tinham um interesse muito grande numa apresentação que a gente nós íamos ficar um final de semana lá e ia fazer uma das apresentações a gente ia fazer para os funcionários deles, né? Nós íamos distribuir convites e tal, então a gente imaginava que ia ter sempre uma parcela de público de funcionários da empresa na plateia. Então, como que a gente está fazendo? A gente está criando uma... Aí é uma proposta nossa. A gente pegou... Já tinha ido lá nessa empresa e já tinha apresentado um espetáculo do nosso repertório de teatro aplicado. Uhum. Gostado muito, tanto que eles nos patrocinaram agora para a gente apresentar no Teatro do SESI, espetáculos artísticos e tal. Aí a gente propôs para eles uma brincadeira e uma coisa que nos interessa. Nós vamos fazer uma continuação daquele espetáculo que a gente apresentou. Só que essa continuação agora é para a internet, são os 4 personagens em casa, na pandemia. Né? Então, você vai pegar aquele conflito da peça Questão de Hábito, que eram 2 amigas secretárias, uma casada, a outra noiva, e o noivo e o marido eram amigos também, então esses 2 casais nesse contexto, que trabalhavam numa empresa, eles agora tendo que respeitar as regras do isolamento em casa, os conflitos que eles vivem e o link com o último espetáculo, né? Que esse conflito faz parte, que os funcionários gostaram muito, né, do espetáculo. Eles lembram do espetáculo. Então, eles vão agora assistir. São 5 dias, uma novelinha de capítulos de 5 minutos, 7 minutos cada dia, com esses personagens em casa, pelo Zoom. A maior parte vai ser eles interagindo pelo Zoom ou pelo WhatsApp, conversando na empresa, conversando entre eles, o João e a Rita falando no Zoom, tendo que atender o João que não sabe onde está a toalha, onde guardou a louça. Então, são coisas assim bem do cotidiano. Então, a gente vai tentar trazer para as questões do cotidiano das pessoas e a forma como elas, então, estão encarando a vida, né, nesse novo momento, a gente vai tentar proporcionar uma reflexão sobre isso para elas. Entendi. Bom, a gente vai tentando, né? Pois é, a gente tem que encontrar maneiras, né, de propor. Isso. Eu fico percebendo também o seguinte, Rubem, houve, de fato, um primeiro momento de retração, né? E houve um momento imediatamente depois, que antecedeu essa saturação que acho que a gente está experimentando um pouquinho hoje, de euforia. E aí começa a surgir propostas de diversos lados. Eu suponho até que vocês tenham recebido propostas de parceiros, né? Como é que você está avaliando essa questão da readequação? Que alternativas parecem, nesse momento, fazer mais sentido?
E como é que a gente tenta se preparar para o que vem por aí, né? Para onde vocês estão pensando que a gente, que pelo menos o grupo deve começar a atuar? É radicalizar a presença nas redes, é esperar um momento de flexibilização para trabalhar alguma coisa um pouco mais híbrida? O que parece? Então, a gente mesmo você comentou aí, a gente está devendo uma resposta para um amigo nosso, para um grupo amigo, parceiro, né, que colocou uma plataforma muito potente no ar aí, e eles estão, inclusive, propondo que os grupos passem a administrar os cursos, tudo pelas plataformas dele. Então, eles nem são de Uberlândia, mas a gente poderia usar, a Escola Livre poderia ter uma parte dessa plataforma como se fosse nossa, da Escola Livre, né? Então, foi uma atitude empreendedora desse pessoal desse grupo. Eles estão oferecendo para outros grupos aí de Minas Gerais, oferecendo para a gente na região do Triângulo, e a gente está analisando essa proposta. Mas aí tem uma questão, nesse caso. No nosso caso, a gente foi ver que a gente não está com cursos formatados conforme a proposta da plataforma dele, né? Tem uma carga horária, tem que ter uma... Então, a gente ainda não está pronto para assumir essa plataforma da forma como ele estava propondo. Então, a gente até está vendo se tem um outro tipo de forma de a gente atuar junto com eles. Eu acho isso aí que você está falando é inexorável, não vai ter jeito, né? E não é só por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia está acelerando um processo que a inteligência artificial já vinha apontando aí. Com a chegada da internet 5G, né? Ela parece alguma coisa, não tenho certeza, mas é para mais de centenas, talvez milhares de vezes mais potente que essa internet que nós estamos agora aqui, que é a 4G. Então, vão surgir muitas possibilidades. Eu acho que a pandemia nos trouxe a necessidade de parar e olhar para isso. Mas, do ponto de vista de ferramenta, o que a gente está trabalhando hoje vai se tornar obsoleto em pouco tempo, né? Outro dia, um professor aí da UFO mesmo, eu escutei uma palestra dele falando para o curso de administração, né? E ele chamou uma coisa muito óbvia, que às vezes as fichas a gente não percebe. Não existia Uber e não existia iFood antes da internet 4G. Não era possível. Imagina, né? A gente tá, o Uber e iFood e pandemia, né? Tudo a ver. A gente está, né? Eu nunca usei tanto o iFood como eu estou usando. Então, não existe. Imagino que a internet 5G vai trazer. Então, a gente está procurando ficar um pouco atento a isso. É inexorável, não tem jeito. As pessoas vão estar muito mais ligadas agora na questão virtual. Muita gente vai continuar fazendo compra pela internet, do supermercado, chamando farmácia, outros não. Agora, eu também acho que um outro fenômeno vai vir com muita força. Ele vai voltar com muita força. Que é aquela coisa da interação mesmo pessoal do ser humano junto, da aglomeração. A gente... Precisa. Eu sempre fui um cara que não gosto muito de muvuca, eu não gosto muito de mistura. Tem muita gente ali, eu fico no canto, mas eu tô louco, eu tô sedento para ver uma multidão assim e eu poder me enfiar lá no meio, né? Eu poder estar no meio daquelas pessoas ali. Então, assim, eu tô querendo isso. Então, é uma necessidade, eu acho, física, biológica. E a ciência vem provando isso. Então, eu acho que essas duas coisas vão ficar exacerbadas. Eu acho que a gente vai ter essas duas dimensões para trabalhar. A dimensão do relacionamento humano, do presencial. E isso vai trazer mais sentido para as pessoas. Imagina uma pessoa, quando entrar no teatro, uma pessoa que consome teatro, quando ela entrar a primeira vez no teatro para assistir um espetáculo. O que vai ser, né? Assim, qual vai ser a emoção dela, né? Assim, pensa bem, a gente valorizar o boteco, né? A gente não, então são coisas assim que a gente vai dar um valor enorme que a gente vinha perdendo um pouco nessa escada de valor, né? Essa noção do valor das coisas. E ao mesmo tempo a gente vai ter que lidar com a internet, né? Isso vai trazer, por outro lado, novas necessidades de arranjos econômicos financeiros. Sim. E essa é uma
outra grande questão que vai ficar aberto, exatamente o que vai acontecer, né? Mas a forma como a gente vinha trabalhando a gestão do ponto de vista financeiro, porque gestão não é só gestão, a gente lida com, para nós, a economia da cultura é gestão de recursos, e recurso não é só o financeiro. Existem outros recursos que são até mais valiosos que o recurso financeiro. Mas o recurso financeiro, ele é fundamental. Então, como que vai se dar esse novo arranjo da gestão dos recursos? Todos eles. Os Certo. financeiros de conhecimento. Você imagina que a gente vai entrar com muito mais conhecimento do que a gente tinha 2 anos atrás, por exemplo, em questões de neurociência. Uhum. E com uma nova plataforma virtual, com N possibilidades a mais. Então, são tudo coisas que eu acho que a gente tem que estar muito antenado e que está muito difícil hoje ainda para mim prever vai ser assim ou vai ser assado. Eu sei que é um caminho assim que tem que estar que ele está nublado, sabe? Quando você vai ter que subir uma serra e você vê que a serra está nublada, você não sabe se é para a direita ou se é para a esquerda, tem que subir a serra. É. Mas eu vou ter que te fazer essa pergunta. Mas o que você fala é muito interessante. Tem um professor argentino chamado Jorge Dubbati. Ele fala sobre o teatro como a questão do convívio, como sendo um dos elementos principais, né, do fenômeno teatral. E ele diz assim, aí ele fala, ele traça também a definição do que ele chama de tecnovívio, né? O convívio é aquilo que você vive entre as pessoas com presença, com proximidade mesmo. Hoje em dia a gente está numa dinâmica, antes já tinha muito disso, mas nesse momento de maneira radical, essa ideia do tal do tecnovívio, né? Que é esse convívio mediado. Tá, tudo bem. Aí ele diz assim, mas o teatro necessita de convívio, o teatro precisa da comunalidade. Então, se você transporta isso para uma outra plataforma, você tem uma outra coisa, mas que talvez não seja teatro. Mas eu ainda penso numa questão que é o seguinte, uma das questões desse teatro mais moderno, contemporâneo, existe uma outra palavrinha que esse mesmo professor gosta muito, que é de liminaridade, que são aqueles fenômenos que estão ali, né, no limite do que é e do que não é. E eu acho que a gente vai ter que encontrar soluções, né, nessas fronteirinhas. Exatamente. Né, nesse quase, no chegando lá, no liminar. Né? E, puxa vida, uma coisa que me passa muito pela cabeça, que me angustia muito é para onde a gente vai daqui, os profissionais de cultura, como é que vão conseguir viver? E talvez exista uma outra questão que vai a reboque disso, pode parecer um pouco teoricona demais, mas não é, ela tem uma perspectiva prática muito grande, que é, se o teatro, se a arte, né, se a manifestação cultural se transforma, transformam-se também maneiras de ensinar, transformam-se maneiras de aproveitar, transformam-se maneiras de criar, de você encadear uma criação. Né? Porque você não está mais com suportes usuais, você vai ter que aprender a transitar num determinado espaço. Né? O artista hoje tem que saber um pouquinho de iluminação de set ou de captação de som para ele poder prender a atenção do espectador dele por 5 minutos, que seja. O que você acha disso aí? É exatamente isso aí. É um cara que indo para 60 anos, isso me apavora. Eu confesso para pensar assim, putz, isso é uma coisa, né? Como você falou aí que não é teatro e a questão da profissão, né? E aí me veio, eu trouxe uns tempos atrás aí, no ano passado, eu trouxe uma pessoa chamada Rosa Alegria, que é uma futurista, né? Ela se Sim. A profissão dela é prospectar cenários futuros, né? E ela veio falar sobre a questão do trabalho para o artista. E a gente não falava em pandemia ainda, mas já tinha a questão da digitalização, né? Que a gente vai trabalhar 5G. E tem outras coisas que vão ser muito. Você falou aí da luz. A gente vai estar lidando com novas fontes de energia. Exato. Logo.
Tem outras coisas que vão interferir muito, né, também, e que a gente às vezes não faz uma ligação direta, mas é a questão do aquecimento global, a questão do uso da água. Isso aí, de alguma forma, vai impactar no nosso fazer teatral. Tanto do ponto de vista das temáticas, obviamente, isso é coisa que o teatro acaba incorporando naturalmente, né, e ligando, porque são questões que são as questões que a humanidade vai enfrentar. Mas também na questão não só da temática, do fazer ali de jogo, você operacionalizar, de você colocar um espetáculo de pé, né? Os recursos que você vai usar para colocar um espetáculo de pé. Bom, a Voz da Alegria falou uma coisa interessante, que em 10 anos, entre 10 e 20 anos, 65% das profissões que a gente conhece hoje como elas são vão acabar. Vão chegar outras profissões que a gente não sabe como são, mas 65% vão acabar. Acontece que a profissão do ator, a profissão do artista, do músico, essa continua. O teatro é uma arte milenar, né? Então, assim, ela passou por N situações. Eu acho que a adaptação é que vai ser uma coisa bem assim, ainda está muito indefinido como que a gente vai se adaptar. Teatro como teatro vai continuar existindo, isso eu não tenho a mínima dúvida. Você vai continuar contando histórias, a necessidade do presencial ela vai continuar, nós somos seres humanos, vamos continuar sendo seres humanos, então, mas vão ter tantos outros recursos que nós vamos precisar lidar com isso. Eu realmente, eu não sei, mas eu fico pensando assim, a Kátia, minha esposa, está fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento, pela PUC, online, e eu tenho pegar todas as aulas dela que me interessam e assistir. E eu vi uma experiência agora, numa das últimas aulas que eu assisti, que eu fiquei pensando, putz, isso aí nós vamos, de alguma forma, isso vai poder ser incorporado no teatro. Que uma mulher que, com a força do pensamento dela, ela moveu um braço eletrônico que estava a 3 metros dela. O braço mexeu, só com o pensamento. A outra foi 2 rapazes jogando um videogame, lá um jogo eletrônico, os 2 de costas um para o outro, só que eles estavam se conectando por pensamento. Tinha um aparelho na cabeça de cada um, por Wi-Fi, eles conseguiam saber, eles eram um time, eles jogando contra o outro, um estava antecipando a jogada do outro. Nossa, está pensando por aí, não vai por aí, vai por aqui, porque eu já estou lá não sei aonde. Olha que loucura. Claro. Agora você fica imaginando um espetáculo de teatro em que as pessoas podem estar cada uma com um aparelho daquele. Ou que as pessoas podem pensar junto e mover um cenário de um lugar para o outro. Hoje, eu falando isso, é de uma utopia maluca, não é? Sim. Mas, no limite, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente vai, de alguma forma ou de outra, vai encontrar. Mas, Rubem, até pensando na questão, por exemplo, do teatro de bonecos, né, do teatro de animação, de certa maneira, tem o advento do animatrônico, e se a gente começa a estudar um pouquinho sobre alguns rudimentos de robótica, e até mesmo a coisa do Arduino, o que a gente percebe é que já existem sistemas que podem fazer coisas absolutamente impressionantes em cena, em termos de manipulação remota, de manipulação de estruturas complexas, baseadas em tecnologia antiga. Essa tecnologia não chegou, ela tem décadas e décadas e décadas. E se ela leva... E aí é uma questão da apropriação, né? Exato. Essas possibilidades, elas estão dadas. Agora, uma coisa interessante que você está falando é o seguinte:
A gente começa conversando sobre o que a crise da pandemia ela impõe como desafios a transformação da arte do teatro, da maneira dos artistas trabalharem, divulgarem seu trabalho, como é que eles podem sobreviver a partir disso. Mas você traz para a gente a informação que, de fato, existe uma série de transformações profundas que já estão em processo e que vão ocorrer, talvez independente desse quadro crítico pandêmico que a gente está vivendo agora. Sim. Né? Exatamente aí. A questão agora é a mudança na natureza do trabalho. Sim. Essa é a primeira que vai nos pegar. Né? O Covid vai acelerar. E aí, são N questões que você vai ver na natureza do trabalho. O trabalho repetitivo, ele tende a acabar. Quem vai ficar no mercado são pessoas criativas. Aí entra uma necessidade dos artistas, da arte, do fazer teatro. Né? Ele se inserir nesse meio aí. Eu estou falando aí como questão de sobrevivência mesmo, porque as coisas vão mudar. Eu não sei se a gente vai conseguir, se daqui 30 anos ou daqui 20 anos, algum grupo de teatro vai conseguir surgir usando da mesma forma como surgiu o Grupo Pontapé ou a Trupe de Trões em Uberlândia. Se as pessoas daqui 20 anos vão montar um grupo de teatro, se elas usarem os mesmos métodos que foram usados lá 25 anos atrás, esse grupo não vai andar. Né? Então, vão ser outras as ferramentas, e aí a questão do conhecimento, de você entender o que está acontecendo, de você estar antenado. Às vezes eu tenho a impressão que as nossas... Eu vejo as pessoas conversando, eu parei até de consumir, me aflige muito. Grupo de WhatsApp, coletivo, cantando não sei o que lá de política pública. No início eu comecei a participar, incentivei a formação de alguns e tal, mas me dá a sensação assim, que as pessoas estão projetando o futuro de costa para o futuro, olhando para o passado. Não, você tem que saber de onde você veio para saber para onde você vai. Você não pode perder a referência do passado, óbvio. Mas você também não pode simplesmente negar, achar que as soluções que você aplicou até aqui vão ter sucesso se você usar elas daqui para frente. Daqui para frente. Invenção. Rubem. Não é fácil, dá medo mesmo. Dá medo, né? Rapaz, muito obrigado. A gente está chegando no final da nossa conversa. Olha como é que passou rápido, né? Muito, a jato. Rubem, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você por acaso não falou, que passou, que você... Não, é só uma coisa que eu ia falar e passou aí, completando. Eu acho que é onde, eu não sei como, aonde exatamente que nós vamos amarrar a nossa égua, em que lugar, qual pouco, né, que nós vamos amarrar a nossa égua. Mas uma coisa é certa, da forma como a humanidade vem evoluindo, da forma como a gente vê as pessoas agindo no Brasil, a questão da política nacional, a questão do lugar do artista, para onde está indo essa questão do trabalho, vem aí uma reforma tributária que ela vai estar terrivelmente na questão dos grupos que trabalham com as leis de incentivo. Muita coisa vai acontecer aí, mas uma coisa eu tenho certeza: criatividade e empatia são duas coisas que vão ser cada vez mais necessárias e cada vez mais valorizadas. Quem quiser se manter no mercado de trabalho vai ter que ter essas duas competências. E nós trabalhamos com essas duas competências porque elas são matéria-prima nossa de primeira necessidade: criatividade e empatia. A gente vai ter que aprender como lidar com isso nessa nova configuração aí, para que isso, de alguma forma, contribua com a nossa sustentabilidade. A gente usa a criatividade, a gente usa a empatia. Nós vamos ter que aprender a usar isso de outras maneiras também, dar outras aplicações para a criatividade e para a empatia. Disso tenho certeza. Não tem para onde correr mais dessa situação, né? A gente vai ter que encarar esse rojão, não tem saída, né? Não.
Rubem dos Reis, muito obrigado. Foi um prazeraço. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, gosto muito do jeito que você pensa, né? Que Legal. você enxerga, assim, o cenário, né? Então, eu gosto muito de conversar com você. Qualquer coisa, eu estou sempre às ordens aí. Falou.